Você já enfrentou resistência espiritual? Já passou por alguma opressão ao se levantar para fazer algo na direção do Senhor, para o Senhor? Como você lidou com isso? Como você tem lidado com as resistências espirituais que se levantam contra a sua vida? Quando você é resistido, como você age? É sobre isso que nós vamos conversar no nosso 13º devocional, Coração em Chamas. Chegamos em Atos capítulo 13 e aqui nós vemos a primeira viagem missionária de Paulo. Capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Selamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o seu nome, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Neste texto, nós percebemos que um homem, um procônsul chamado Sérgio Paulo, desejava ouvir o Evangelho. Por outro lado, havia um outro homem que estava trabalhando, fazendo força contrária para que essa mensagem não chegasse a ele, não fosse pregada a ele. Nesse texto, nós percebemos e aprendemos que quando a igreja se levanta para pregar, o inimigo se levantará para resistir. E de fato, quando há resistência, é porque nós estamos mexendo no lugar certo, é porque nós estamos vivendo o propósito para o qual, como igreja, fomos chamados. Aliás, devemos nos preocupar quando não tem resistência, porque se não há resistência, não estamos incomodando o nosso adversário. O inimigo, de fato, ele vai resistir àquela pessoa que se levanta para ser um intercessor da sua casa. Ele vai tentar resistir àquele homem que se levanta para ser o sacerdote e conduzir a sua família espiritualmente. O inimigo se levanta para resistir àquele que quer abrir um grupo pequeno na sua casa. O inimigo se levanta para resistir àqueles que estão servindo a Deus e amando as pessoas. Portanto, aqueles que estão vivendo de forma passiva jamais serão resistidos pelo inimigo, mas aqueles que se posicionam em Deus para pregar o Evangelho sofrerão resistência. Quando essa resistência chegar, seja firme contra o mal. A Bíblia diz que nós temos uma promessa: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Quando a resistência se levantar, seja firme, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Se você está sofrendo opressão, se você está sofrendo por medo, se você sente que há uma luta espiritual que está trazendo um desânimo, uma tristeza, uma sobrecarga e você pensa em desistir, esse é o momento de você se levantar. Deus te dará discernimento para enxergar o que o inimigo tem feito nesse tempo. E Ele te ajudará a se levantar, a se posicionar e a não aceitar os pensamentos, os sentimentos, os dardos inflamados do maligno que foram lançados para fazer com que você se torne passivo diante das situações espirituais. O Senhor está te chamando para se posicionar espiritualmente, fazer força contrária ao mal e não permitir se tornar passivo nesse tempo. Que o Senhor te ajude, que Ele te fortaleça
e que Ele te dê a graça para que você possa, em pé, resistir ao maligno. Que em nome de Jesus nós possamos nos apegarmos nas promessas do Senhor. Naquela palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o inimigo ele pode sim resistir, mas ele jamais vai prevalecer. Nós não somos dos que retrocedem. Nós temos em Cristo a motivação, a força necessária para prosseguirmos, mesmo diante das resistências. Eu quero convidar você a nós nesse momento fazermos uma oração especial, resistindo a toda força contrária que tem se levantado nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, eu me uno com os meus irmãos e oramos em nome de Jesus, fazendo força contrária a todo mal que se levanta. Espíritos que estão se levantando nas nossas famílias, nas nossas emoções, nos casamentos, em nome de Jesus, trazendo tristeza, nós damos uma voz de comando agora a todo espírito contrário, a toda opressão maligna, a toda resistência maligna que nos impede ou que quer nos impedir de prosseguir e pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, nós declaramos frustrados todos os intentos das trevas e declaramos que seguiremos em frente e que na força do Senhor somos fortalecidos, nos revestimos com toda a armadura de Deus, resistimos o dia mau e vencemos pelo poder do Senhor o maligno que se levanta contra as nossas vidas. Por isso declaramos sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada vida e família, em nome de Jesus, força, em nome de Jesus, a superação para a resistência, para que o inimigo caia por terra com os seus planos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.